Olá, seja bem-vindo. Começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. O Plano Agrícola e Pecuário 2023-2024 foi anunciado hoje. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, comentou os recursos disponíveis e também falou sobre os juros. 360,2 bilhões de reais disponível. 27% maior do que o Plano Safra do ano passado. Temos inovações até nas taxas de juros. O PCA, que foi retomado com vigor, com força, eu vou falar mais adiante, terá taxas de juros. O PCA é um plano para a construção de armazenagem. Nós não podemos ficar comemorando safra recorde, sucessiva de safra recorde, e não fazer armazém. 80% de aumento de recursos para o PCA até 6 mil toneladas e 60% para os demais construções dos demais armazéns. Média de 70% de aumento de recursos e com taxas de juros de 7%. O Renova Agro, que substitui o ABC, já que o Plano Safra todo é ABC, o Renova Agro de Boas Práticas tem taxas de juros reduzidas, era de 8,5%, virou 7%, e aqui já começa o programa de recuperação de pastagens, porque calcário pode ser financiado com essa linha de crédito, incentivar a boa produção. Para os médios produtores, o Pronamp aumentou de 43 bilhões de reais, que é o custeio, para 61 bilhões de reais. A renda bruta aumentou de 2,5, com os limites, de 2,5 para 3 bilhões de reais, estão dando acesso a mais produtores. Os limites financiáveis, que eram de 430 mil reais de receita, passaram para 600 mil reais. E as taxas de juros do Modern Frota para os médios produtores, que eram de 12,5%, caíram para 10,5%. Ainda sobre o plano, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou as principais metas ambientais. A primeira delas, transformar todo o Plano Safra em um plano de transição para a agricultura de baixo carbono e emissão de carbono, que é o Plano ABC. A Embrapa concebeu esse plano e agora o Plano Safra é a base de transição para ele. E atingir desmatamento zero. Como a gente vai fazer isso? Tudo que é ilegal, não pode ser. E aquilo que eu posso usar, aí é um processo de convencimento, que a gente encontre mecanismos para que a área que ainda é preservada seja mais rentável do que ela convertida para outras atividades. É um processo de convencimento e temos trabalhado junto à União Europeia para mostrar que o Brasil tem meios para cumprir com as metas do Acordo de Paris, sem prejudicar a sua produção agrícola vigorosa. O jornalista Pedro Costa entrevistou o presidente da Cotrijal. Ele avaliou um novo Plano Safra. Eu acho que frustrou as expectativas, porque se tinha uma informação preliminar de que seriam mais de 400 bilhões de reais, então ele veio bem abaixo disso. As taxas de juros têm uns rebates e não sabemos ainda bem como será feita essa questão de rebate. É um patamar de juro alto que realmente não comporta na nossa atividade. Vai ser um desafio grande. Esperamos aí conciliar todas essas variáveis para que o produtor não faça um plantio sem muita tecnologia, para evitar custos. E aí ele perde na produtividade e perde o Brasil num ganho todo disso. Então realmente vamos agora analisar o Plano Safra que foi divulgado. Amanhã tem o Plano Safra da Agricultura Familiar. Eu espero que venha aí contemplar melhor os pequenos produtores no dia de amanhã. Sempre quando se fala num Plano Safra, é o volume de recursos. E segundo é a taxa de juros. Então precisa sim, principalmente para a agricultura familiar, dar um incentivo para que nós possamos manter o homem no campo lá, produzindo e gerando renda e riqueza para o nosso país. Vamos para o nosso primeiro intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Tatersal. Vamos agora às informações do boi magro e da reposição. Na semana anterior, os preços do mercado de reposição no Centro-Sul tiveram variações positivas. No entanto, no fechamento da última quinta-feira, os valores se mantiveram estáveis na região, enquanto no Norte e Nordeste caíram.
Em São Paulo, o bezerro de desmama está sendo negociado a R$ 1.950 por cabeça. O bezerro de ano a R$ 2.300, o garrote a R$ 2.750 e o boi magro a R$ 3.160 também por cabeça. Já para as fêmeas, a bezerra de desmama teve variação positiva de 2,13% e a de ano teve alta de 1,22%. A cotação da novilha caiu 4,38% e a da vaca boiadeira 2,17% no comparativo semanal. Já na Bahia, as negociações do mercado de reposição estão frias e o alto descarte de fêmeas ainda está sendo reportado no estado. As movimentações de alta que ocorreram na última semana no Centro-Sul, com destaque aos bovinos mais erados, indicaram que a demanda de bovinos de reposição tem crescido. Com isso, os preços para o gado mais erado devem mostrar de estabilidade a alta no curto e médio prazos. Para as fêmeas de categorias mais jovens, quedas não estão descartadas. O destaque vai para a relação de troca em Tocantins. Por lá, o recriador está conseguindo comprar menos bovinos de reposição com a venda de um boi gordo de 19 arrobas em relação ao mês anterior. Até o momento, é possível comprar 2,26 bezerros de desmama, variação negativa de 2,5% no poder de compra do invernista. Para o bezerro de ano, é possível comprar 1,87 bovino da categoria com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, variação negativa de 5,1% comparada à relação de troca a um mês. Para as categorias mais eradas, é possível comprar 1,53 garrote e 1,25 boi magro com a venda de um boi gordo de 19 arrobas. Vamos ver agora como ficaram as cotações desta segunda-feira no mercado do boi gordo. Foram apuradas mudanças em 5 das 32 praças pesquisadas. Todas registraram alta. Começamos a lista de mudanças de hoje com a valorização da vaca no Triângulo Mineiro. Por lá, a fêmea está sendo trabalhada a R$ 194. No estado do Rio Grande do Sul, tanto em Pelotas quanto na região oeste, houve alta nos preços. Em Pelotas, o valor do boi é de R$ 8,95. Se negociado por arroba, o valor vai para R$ 268,50. Já no oeste do estado, o quilo boi está saindo por R$ 8,85. Se negociados por arroba, R$ 265,50. Em Redenção, no Pará, o macho também arribou e foi para R$ 190. Para finalizar nossa viagem pelo Brasil, no norte do Tocantins, o preço do boi subiu e está sendo negociado a R$ 204. A seca sempre foi uma grande preocupação na vida dos pecuaristas da região norte de Minas Gerais. Mas essa agonia de não ter comida para o gado já está perto de ser resolvida com pesquisa e tecnologia. Mais de 1.200 municípios, 22 milhões de habitantes, 20% do território nacional. O Brasil possui a maior região semiárida do mundo. A seca nunca foi a novidade para mim. Como diz a Janaína, minha professora, todo ano tem seca. Então, desde que eu recebi, através de estudos, eu tento me prevenir para a seca, que é um fato que todo ano vai acontecer. E para viver e produzir nessa região é preciso dedicação, conhecimento e tecnologia. A convivência com a seca é possível, por isso o sistema CNA-Senar e a Embrapa criaram o projeto Forrageiras para o Semiárido. A iniciativa busca alternativas de plantas mais adaptadas ao clima e solo para alimentar os animais. É importante que o produtor rural saiba o que é melhor para ele para cobrir o período do intervalo de falta de chuvas, que é a seca. Que esse é o maior problema da região. Nós temos as chuvas aqui iniciando em novembro e as últimas em abril. E a partir daí tudo é seca. O gado de leite ou corte vai alimentar da forrageira que foi criada na época das chuvas. O projeto possui 12 unidades de referência tecnológica, chamadas de URTs, que estão instaladas em todos os estados do Nordeste e no norte de Minas Gerais. Nessa etapa,
Os bovinos de leite, de corte e os ovinos são colocados em pastejo junto com as forragens escolhidas na primeira fase. Tudo para ver se as plantas vão suportar as condições reais de manejo com os animais. Isso é extremamente importante porque é possível a gente verificar aqueles materiais que suportam as condições climáticas aqui do semiárido. Ajustar o sistema de produção local à realidade do produtor, com certeza ele vai conseguir aportar carbono com a forrageira mais adaptada, conseguir incrementar maior produtividade de carne por hectare e, consequentemente, ter mais lucro na sua atividade. Para produzir uma reserva alimentar nos períodos mais secos, é preciso fazer um verdadeiro cardápio forrageiro com gramíneas perenes, utilizadas no pasto. Tem ainda as gramíneas anuais, boas para a produção de silagem, e a palma forrageira, como fonte extra de energia e água para o rebanho. Em Montes Claros, a atividade escolhida foi a bovinocultura de corte, onde 4 espécies de plantas estão sendo estudadas pelo projeto. Aqui estamos trabalhando com o paiaguás, piatã, o maçai e o búfalo áridos. Estamos avaliando com os animais o peso diário, o peso médio diário, e as gramíneas estamos trabalhando a altura, a taxa de acúmulo de forragem. Vamos tirar a amostra para avaliar a amostra foliar e também a bromatológica. Bernardo está animado. Ele herdou dos avós essa fazenda e teve que ir atrás de conhecimento para melhorar as tecnologias aplicadas em campo e poder oferecer um bovino de qualidade. Esse estudo, quando tiver concluída essa segunda etapa, vai me auxiliar para eu conseguir refinar mais ainda a minha capacidade, o meu suporte forrageiro e o ganho que meu gado vai propiciar de acordo com o que está sendo pesquisado e com o tipo de forrageira pesquisada também, que é muito importante. Afinal de contas, nem só de amor essa fazenda vive, ela precisa produzir e é muito caro, tem um custo aqui que é alto. O projeto também disponibiliza o aplicativo Orçamento Forrageiro, que auxilia o produtor rural na hora de calcular a quantidade de forragem disponível e a estimativa de consumo do rebanho mês a mês. Assim é possível saber se haverá necessidade de produzir mais alimento para o período de estiagem. Todas essas ações são para possibilitar o aumento na renda do produtor e o estímulo à atividade agropecuária, com mais qualidade de vida no semiárido. Vai gerar conhecimento e vai gerar solução no médio e longo prazo, né? Esse é o caminho. Transformar o produtor em protagonista, ele deixar de ser vítima, né? Vítima do processo de estiagem, né? Nossa classe não quer mais isso. A gente quer enfrentar os problemas e crescer com os problemas, construir soluções que agregam valor e que sejam capazes de transformar aparentemente uma dificuldade em vantagem competitiva. O Tatersal faz outra pausa. A gente volta já já. Estamos de volta com o Tatersal. Mais de 78 mil toneladas. Essa é a produção de camarão criado em cativeiro no Brasil. O Nordeste responde por quase 100% deste total. Por isso, o Senar dá uma atenção especial para essa atividade tão importante na região. Solo, temperatura e água. No Nordeste, esses fatores são favoráveis para a criação de camarão. Isso explica por que encontramos tantos viveiros próximos ao litoral. Carlos e o filho Júnior são produtores no município de São Cristóvão, distante 20 quilômetros de Aracaju. Eles se dividem no trabalho de cultivo para garantir o futuro da atividade. Eu acho fundamental, né, quando você tem uma continuidade familiar. Lógico que se isso está sendo uma coisa espontânea. Tenho certeza que com o aprendizado, com eles no dia a dia, lidando com a atividade, dá uma segurança melhor para que eles sigam aí em frente, produzindo um pouco melhor do que o que a gente fez lá atrás. Mas, há um ano, esse não era o pensamento da família. O Carlos Júnior estava quase desistindo da atividade. Por mais que tivessem estrutura, o lucro não vinha. Pelo contrário,
A nossa propriedade vinha passando por problemas, a gente teve perda aí, um prejuízo de quase 20 mil reais. E a gente estava pensando em desistir, que a gente trabalhar e no final ter prejuízo, ninguém quer, né? Então a gente estava pensando já em desistir, pensando em vender a nossa propriedade. A região Nordeste é a que mais produz e exporta camarão no país. E Sergipe ocupa a 4ª posição na produção desse crustáceo. Mas algo faltava para aumentar essa produtividade: capacitação e assistência técnica e gerencial. E com a chegada do Senar, as coisas começaram a mudar. Ao fazer o diagnóstico produtivo, o Sidney percebeu que a propriedade tinha um grande potencial, mas precisava passar por ajustes. A gente pensou em quê? Na parte mais fácil que daria esse retorno mais rápido a eles, seria o quê? Manejos de água e de solo. Como eles já tinham esses produtos dentro, né, nos estoques dele, a gente começou a utilizá-los da forma mais correta. Então, a gente foi elaborando manejos, tanto para correção de alcalinidade, para um melhor tempo dentro do cultivo e melhor qualidade. E com isso, a gente vinha fazendo pequenos ajustes. Pai e filho passaram a encarar a propriedade como um negócio. No início, eram 3 tanques. Hoje, são 6. Agora, o que se vê são tratores preparando para a construção de mais tanques. A gente conseguiu mudar nossa realidade, conseguiu melhorar do nosso camarão. Hoje a gente consegue gerenciar melhor nossa propriedade, a gente tem um controle de caixa, um controle de gasto separado por... A gente sabe o que gastou em cada tanque, a gente sabe quanto de fato a gente está tendo de lucro real, dando dos gastos. Isso tem melhorado bastante a nossa vida, da nossa família, né? Do criatório do Carlos e do Júnior, seguindo para o município de Santo Amaro das Brotas. Aqui, o rio Pomonga corta a propriedade do Tiago. A família foi uma das pioneiras na produção de camarão em Sergipe e o tio fundou a primeira associação de criadores do estado. Mesmo com todo esse histórico, ele sentia que poderia melhorar. A produtividade era boa, mas queria reduzir as despesas e conseguiu. Um dos maiores custos da produção hoje do camarão se chama ração. Um dos maiores não, o maior. E a gente deu uma melhorada bastante numa diminuição do FCA, que a gente chama, ração versus produção. Eu trabalhava com 1 kg de ração gastos para produzir 1 kg de camarão. Hoje eu estou conseguindo diminuir esse FCA, estou gastando 0,7 de ração, corresponde a 700 gramas de ração, para produzir 1 kg de camarão. Com os gastos caindo e a rentabilidade subindo, a família investiu em placas de energia solar. Além disso, tem outras tecnologias por aqui, como aeradores e um sistema de bombeamento automático, que reduz ainda mais os custos. As conquistas e os sonhos são compartilhados com o técnico de campo do Senar. A gente foi para a ração, que é um custo conhecido, né, na caçicultura como o maior. E a gente implementou essa tecnologia de controle com treinamento dos funcionários, né? E as coisas simples, como até pesar a ração antes de trazer para o viveiro, né? No caso desse produtor, a gente conseguiu reduzir o gasto dele na produção em cerca de 30% com esse implemento. Então, vamos dizer que a gente tinha um gasto aí de cerca de 30 mil com ração, e sobra no bolso do produtor e da família do produtor aí cerca de 9 a 8 mil reais por mês. Então, é um resultado importante para a economia da família. Em todo o estado, produtores e técnicos se empenham para alcançar bons resultados e Sergipe suba ainda mais no ranking da produção do camarão. Hoje, através da assistência técnica, a gente consegue identificar produtores que iriam desistir da sua atividade e também produtores que conseguiram reduzir o ciclo da produção, gerando mais lucratividade, mais valor ao seu produto. Um prato típico de Curitiba, carne de onça. A comida foi reconhecida também fora do país. Apesar do nome, a carne não é de onça. Patrimônio cultural da cidade desde 2016, a carne de onça apareceu agora entre os 10 melhores pratos feitos com carne crua do mundo. Um prato muito diferente, muito gostoso, muito fresco.
A receita vai carne crua e vários temperos, como cebola, mostarda, cebolinha verde e alho. E é servida geralmente com uma broa. Mas cada chefe de cozinha pode dar um toque especial, dependendo do gosto do cliente. Mas a cachaça, como um produto brasileiro, já é uma pequena adaptação que eu fiz, mas faz muito sucesso. A origem do nome tem várias versões. Uma delas vem lá do final dos anos 30, quando o diretor de um clube de futebol aqui de Curitiba pagava aos jogadores, em caso de vitória, essa carne crua em cima da broa. E aí o goleiro do time disse, essa carne nem onça come. Outra versão tem a ver com um suposto bafo de onça causado pelo prato em quem come essa iguaria. Seja qual for a versão verdadeira, uma coisa eu garanto, pode ficar tranquilo que não é carne de onça, não. Carne de boi tem que ser uma carne magra, como patinho, alcatra ou mignon. Magra, moída 2 vezes e não tem erro. Sempre vai ficar uma delícia. Cervejinha, botequinho com os amigos, carne de onça sempre. Ontem à noite foram anunciados os ganhadores do prêmio Jornalistas Mais Admirados do Agro. Renata Maron, a apresentadora do canal Terra Viva, ficou em primeiro lugar. O agro tem grandes histórias para contribuir para esse país, mas sem vocês essas histórias ficariam na porteira para dentro. A disputa foi acirrada, com vários empates técnicos. Por isso, a organização do evento elevou de 25 para 30 o número de jornalistas premiados. Por a gente ter essa sensação, né, de que o prêmio vem crescendo, então significa que o jornalismo do agro, que é um dos principais pilares econômicos do país, vem crescendo bastante também. Então a gente fica muito feliz com isso e poder participar dessa história também. O Terra Viva é destaque nesta noite de premiação. O canal tem o maior número de profissionais na lista dos 30 mais admirados do agronegócio brasileiro. São 6 jornalistas entre os mais votados. São eles: Andréa Fogaça, Lília Munhoz, Regina Dourado, Sidney Maschio e Vinícius Marra. Renata Maron ficou em primeiro lugar como a jornalista mais admirada do agro brasileiro. O agronegócio me acolheu, me abraçou, me fez desbravar histórias do Brasil e do mundo. O Terra Viva ficou ainda entre os top 3 nas categorias Canal Digital e Programa de TV Geral, com o Nosso Agro, produzido em parceria com o sistema CNA Senar. Nós estamos lançando agora uma campanha para mostrar essas diversas faces do agro. A intenção é que a população urbana do Brasil tenha orgulho do nosso agro, né? Acabe com os preconceitos existentes e passe a ter o agro como tão querido como o futebol do nosso país. Na categoria Programa de TV Especializada, mais uma premiação. O jornal Terra Viva, apresentado por Márcio Campos, foi o mais votado. É uma felicidade, uma emoção. A gente, nesse ano, comemorando 18 anos, completando a nossa maioridade, receber o prêmio de melhor programa especializado com o jornal Terra Viva, que é realmente um jornal que está conosco desde o início e é muito emocionante. E o Tatarsal de hoje fica por aqui. Amanhã eu volto com outras informações. Eu espero vocês. Até lá. Tchau.